Em um jogo muito aquém das expectativas, o Clube do Remo traz o empate e com isso chega no G4 novamente. Pelo menos até esse momento, até a entrada do Avaí em campo, que será nessa noite de segunda-feira, gente, tá? Então o Clube do Remo está ali no G4 com 25 pontos, tá ocupando a quarta vaga, gente, a quarta vaga. Foi um jogo muito aquém daquilo que a gente esperava, dentro das expectativas das peças que tem à disposição do treinador. Bom, galera, peço a você que nesse nosso pós-jogo fique até o final desse vídeo. Não esquece, curte, compartilha, deixa teu like, já te inscreve no canal, tá? Não esquece de hypar. Hypar é muito importante hoje em dia aí, então bora pro vídeo. Galera, segunda-feira e o Clube do Remo ainda se encontra em Chapecó, até porque só sairá de lá às 19 horas, indo para São Paulo, e de São Paulo, Belém, onde vai chegar nessa terça-feira por volta das 2 horas da manhã, se tudo ocorrer como manda o figurino e o cronograma. Gente, fato é que o Clube do Remo chegou ao G4 novamente, estava algumas rodadas fora, mas sempre ali beliscando, tá? Quem pode tirar o Clube do Remo até esse momento será o Avaí, que está ali com seus 24 pontos também, e joga fora de casa contra o Atlético, que vem de uma vitória e vem querendo sair da zona de desconforto, né? Lembrando a vocês que ontem nós tivemos aí no domingo 2 jogos, tá? Onde o Criciúma bateu a Ferroviária, e o Criciúma bateu chegando aos 20 pontos, e a Ferroviária permaneceu com 18 pontos. E o Clube do Remo, que num jogo muito aquém daquilo que a gente esperava, empatou fora de casa. O que valeu foi o resultado, gente. Esse empate foi muito importante para as pretensões azulinas, até porque faz 2 jogos dentro de casa. Ainda o jogo, gente, em si, foi bom o empate. Pelo aquilo que o Clube do Remo apresentou no primeiro tempo, foi maravilhoso esse empate. Até porque, gente, se vocês pegarem os números de muitos atletas do Clube do Remo, muito mesmo performaram muito abaixo. Inclusive, até o próprio Jadson, que a gente esperava um pouco mais dele, performou abaixo nesse jogo. Eu não sei se foi o tipo de piso, vocês inclusive viram lá, o rapaz, aquilo ali foi joelho, gente, e com certeza a coisa foi feia, porque quando ele pisa no piso duro da borracha, ele não consegue, diferentemente se você pisar no chão com a chuteira, quem já calçou uma chuteira, né, eu já calcei, né, você vê que se você pisar e for de mau jeito, mesmo assim aquela areia ela vai amortecer de determinada forma, coisa que não acontece num piso tátil aí, né, nessa condição. Então perdeu-se um atleta, o Clube do Remo inclusive teve 2 contusões aí, né? O próprio Luan se contundiu, o próprio Klaus saiu acionando o dispositivo de concussão. Lembrando, então, ele não vai para o próximo jogo, porque quando você aciona o dispositivo de concussão será 10 dias, gente, 10 dias, tá? Então provavelmente não teremos Klaus, mais uma baixa, até porque nós já vimos com a baixa do Reinaldo entrando no seu lugar o Kaique. Gente, fato é que eu lancei um vídeo na manhã de ontem pedindo mudanças, mas eu pedindo. O treinador que está lá no dia a dia, inclusive ele deu na entrevista dizendo as minutagens não estão colaborando para que ele utilize algumas peças que fizeram muita falta e fizeram diferença no segundo tempo. Ah, Ricardo, mas a Chapecoense, quando perdeu um jogador, o Remo foi para cima, era aquilo que se pediu o jogo, gente, até porque a Chape cansou em determinado momento. Como vocês viram, a gente já havia no vídeo de anteontem lançado para vocês como joga a Chapecoense. Por isso que eu gosto de botar aqui no vídeo, no canal, para o torcedor entender as peças, para ele não ficar surpreso. Aquilo ali que a Chapecoense fez não me surpreendeu. Me surpreendeu foi a inércia dos laterais do Clube do Remo, gente. O que me surpreendeu foi essa inércia e de muitas das vezes o Klaus ficar em 1 para 1 com um dos melhores jogadores dessa temporada, que é o lateral da Chapecoense aí. Isso me surpreendeu bastante, e também do próprio lado do Sávio também ali, onde se utilizou muito em cima das falhas do Kaique e do próprio Sávio, que não consegue cortar uma bola que vai vir cruzada na área de jeito nenhum, né, gente? De jeito nenhum mesmo, tá? Isso que me surpreendeu, tá? Porque você passa a estratégia para os atletas, com certeza todo mundo sabia que esses caras iam vir. E o Clube do Remo toda hora deixando a bola chegar nas suas costas, tá, gente? Toda hora. Isso foi a tônica do jogo. Não é à toa que o time da Chapecoense teve aí 14 bolas, né? 14 chutes ao gol aí, com o Marcelo Rangel fazendo 7 defesas, gente. 7 defesas do Marcelo Rangel, dessas cara a cara, algumas sendo milagre mesmo. Mas é aquilo, o Marcelo Rangel tá lá, mas é decepcionante para nós e frustrante ver que esse time aí só mudou o setor defensivo, o Kaique,
né, que é novo na área, mas o restante, pô, Marcelinho, o Sávio, que a gente vai trazer o número no final para vocês verem, decepcionando demais, os caras passando toda hora, não chegam no pé de ferro do cara de jeito nenhum. Aí quando o Jadson vai mal no meio campo, pronto. Aí o time fica naquela chancela, né? E o Pedro Costa não entrega aquilo que ele entrega mais, gente. Ele não entrega mais do que isso aí, entendeu? Então, é um jogador que tenta, mas não entrega mais que isso aí. E o Luan fazendo aquela meia ali, até apareceu muito bem ele, inclusive, que fez o gol de empate do Clube do Remo, numa bola já alçada, quando o Clube do Remo muda praticamente todo o setor de ataque, porque não estava dando certo. E o ataque do Remo é tão inerte, que teve jogadores que nem chutaram no gol, gente. Jogadores do Clube do Remo, do ataque, que não chutam no gol. Então, se você não chuta no gol, como é que vai acontecer o gol? É muito complicado. É muito complicado. Lembrando a vocês que o Clube do Remo foi com a titularidade Marcelo Rangel, Kaique, Marcelinho e Sávio, tá? Luan Martins, Janderson, Jadson, Adailton e Marrone, tá? No ataque, deixando o Adailton numa ponta aberta e deixando o Janderson na outra ponta. O Janderson também, que não supre, não vem muito abaixo depois que se contundiu aí. Eu não vejo o Janderson assim com grande destaque. E o Clube do Remo foi sufocado ali pela Chapecoense nas bolas longas, bola por trás, na costa da zaga, no mano a mano o Clube do Remo perdendo todas ali. O meio campo não funcionou novamente, tá? Sem criatividade, sem perspectiva de melhora. Inclusive, quando o Jadson vai abaixo, ele mesmo estava jogando um pouquinho mais recuado. Isso complicou mais ainda a nossa situação, porque ficaram lá na frente os atacantes isolados, né? E aí perdemos o Marrone, que era o único que se movimentava dos três ali com mais consciência, porque do outro lado o Adailton é aquela pedra doida, não tem condições mais, não sai mais nada dali a não ser isso aí, não sei que deixa ele para jogar 15 minutos, porque não está conseguindo, gente. Ele não está conseguindo, né? É muito fominha, não toca a bola e a gente fica aqui na decepção, porque o jogo é coletivo e se o ataque não está sendo coletivo um com o outro, como é que você vai fazer? O Janderson mesmo, uma hora no contra-ataque do Remo, o Marrone tá passando, ele toca a bola atrás do Marrone, erros de passe infantis, coisas que não dá para te entender, porque o jogador tá próximo. Então não é questão de esquema tático essa situação aqui. A questão é que você tá vendo que os jogadores parecem que estão no limite daquilo que a gente puder entregar. O próprio Janderson no lance desse aí, né? Fora erros de marcação, tá? Infantis mesmo, erros dos laterais nossos muito infantis, falta de aptidão dos laterais também de chegar à linha de fundo e cruzar corretamente, como vocês vão ver nos vídeos, quando a gente for fazer o individual de cada um, tá? Então foi um Clube do Remo muito abaixo. Quando começou a jogar, quando entrou para o segundo tempo, tomou um gol aos 30 para 40 segundos ali do segundo tempo, numa jogada que estava se escrevendo desde o primeiro tempo, uma bola alçada pro outro lado, ninguém acompanhou a descida, né? Ali foi falta dos atacantes acompanhar aquela descida. E aí ele cruza para a área, o Kaique chega atrasado, uma bola daquela no meio, justamente esse camarada que eu até tinha falado o nome dele, que ele sempre aparece na área, é o volante dele que aparece mais na área, ele já fez até uns 3 gols já nessa temporada, tá? Então, pô, aí o Clube do Remo, quando foi se despertar depois da expulsão, né, porque eles começaram a picotar o jogo também, já começaram a cadenciar um pouco mais, já começaram a segurar mais a bola, né? Tanto que no segundo tempo, se você ver, não teve quase segundo tempo, gente. Não teve, inclusive quando o rapaz se contunde lá do problema do joelho, o juiz deveria ter acrescentado um pouco mais, até porque o Clube do Remo estava indo pro abafa e na base do abafa que chegou no empate. Mas o primeiro tempo foi só o primeiro tempo que teve praticamente jogo. Claro, gente, pô, bora fazer a análise correta. O treinador fez as mudanças e as peças fluíram e funcionaram. Algumas nem tanto, né? O próprio Davó mesmo calou a minha boca aí, porque eu esperava muito mais dele. Pouca movimentação, vou trazer quando eu trouxer os números dele para vocês. Pouca movimentação, pouco foi agressivo ali, tá? O próprio Maxwell também, que eu esperava um pouquinho mais, entrou no lugar do Marrone, não acrescentou nada no jogo, pelo contrário, parecia que estava escondido, né? Quem acrescentou foi o próprio Cantilho, que entrou e mostrou para nós que tem que ter a titularidade para ele, não dá para continuar com o Pedro Castro tendo Cantilho. Tudo bem, chegou agora, mas tem que testar a peça, não tem condições, tá? Eu sou adepto de que você entre com o melhor time no primeiro tempo, gente. E depois que o jogador cansar, aí você vai e faz as mexidas.
né? Lembrando a vocês que o Clube do Remo teve 2 mexidas por contusão, a do Klaus e a do Marrone, tá, gente? E o Luan vai estar fora também por causa de contusão. E, claro, o Pavani terceiro cartão amarelo, né? Que entrou novamente mais uma água, o Pavani, gente. Mais uma água. Então, quem substitui o Pedro Castro é o Pavani, não tá bem. O outro que vai substituir ele é o Contígio, porém está chegando agora, né? E tem um menino novo aí que a gente está esperando que tem despontado no treinamento, o próprio Natan, né? Gente, fato é que no segundo tempo, com a entrada do Regi, Contígio, modificou o meio-campo e o Clube do Remo conseguiu chegar numa bola alçada no seu gol. Gol de empate, gol muito comemorado, eu comemorei. Foi um gol porque eu sei da importância do Clube do Remo bater 25 pontos. Tem 2 jogos dentro de casa agora que vão fazer muita diferença. Porém, a leitura que a gente faz é o seguinte: tem peças ali que não dá mais, né? Mas porém, gente, é o que eu tava pensando. E acho que foi o Guimarães que mandou mensagem para mim, que ele tem meu número. Ele manda, né? Aí eu sempre respondo a ele. Eu estou meio enroladinho lá, mas eu respondo. Aí o que acontece? Pô, saiu o Adailton, ou saiu o Pedro Rocha, entra o Adailton. Devagar. Saiu o Marrone, entra o Maxwell. Devagar. Então nós temos que reforçar o ataque, porque o ataque não chuta no gol. O meio-campo não se aproxima. 3 volantes ali que praticamente ficaram inócuos no jogo, né? O Luan, que porque é mais defensivo, mas o Jadson estava apagado, gente. Estava apagado o Jadson no jogo. Inclusive foi substituído. Para vocês terem uma ideia, quando eu for trazer os números dele, vocês vão ver que foi pouca coisa que ele fez no jogo. Mas aí, gente, é agradecer que deu certo, pelo menos o empate, e seguir em frente. Até porque a Chapecoense, lá dentro dos seus domínios, é muito difícil de bater. Quem bateu nela lá foi só os líderes, né? E conseguiu tirar ponto dela o Clube do Remo agora. Mas o Goiás e o Curitiba foram que bateram nela. Se vocês verem como o Curitiba joga, meu irmão, é uma lástima. Mas ele tá ali, ó, segurando seus pontinhos, não levando o gol, né? Inclusive não levamos mais por causa do Marcelo Rangel, mas aí o trabalho dele é esse, né? Às vezes dizem que o melhor time sempre começa com um bom goleiro, né? Nós temos um ótimo, excelente goleiro aí que realmente, quando necessário, ele aparece e aparece muito bem. Gente, fato é que nos números aqui, na letra fria dos números, nós tivemos 53% de posse de bola, tá? Contra 47% do adversário. Isso foi muito crescente no segundo tempo. 10 chutes apenas ao gol, ou ao rumo do gol que o Clube do Remo deu. Até porque o goleiro adversário fez apenas 2 defesas, tá? 2 defesas, não dificultamos a vida do goleiro adversário. Nosso ataque está muito inócuo, tá? E também tivemos aí 440 passes do Clube do Remo contra 387 do adversário. Chapecoense joga direitinho, só que aí chega num determinado minuto, num tempo que ela já dá uma cansada, como vocês puderam ver, as peças de reposições não suprem a necessidade daquele time. Mas é isso, todo time dentro de casa, gente, ele sempre vai ser perigoso. Vocês viram como foi o Atlético, vocês já viram o Clube do Remo jogando com outros times aí, o próprio Atlético Paranaense, que perdeu para o Goiás, como vocês viram dentro de casa, ele é bem mesmo agressivo, mas cabe a todo time dentro de casa ser agressivo e deixa muitas das vezes brecha para o adversário, né? O Clube do Remo que não soube se utilizar e quando foi entrar no jogo já foi no segundo tempo, depois que levou o gol, tá? Foi um jogo difícil de se ver no primeiro tempo, um time sofrível por um time que já está jogando junto e entrosado, não devia sofrer tanto assim, porém, gente, é corrigir. Só tem uma coisa para se fazer, trabalho, principalmente agora, porque o Clube do Remo chega na terça-feira de madrugada, provavelmente vai dar folga, né? Na terça pela manhã, ou vai se representar na parte da tarde. Vai treinar só na quarta para o jogo da quinta-feira. Treino a pronto na quarta-feira. E aí vamos ter que substituir peças. O próprio Klaus está fora. Pode esperar, tá? O Luan está fora. Pavani fora, tá? Então talvez nem o retorno do Reinaldo é garantido ainda. Talvez faça a transição. Então vai ter modificações na zaga. E aí tem que entrosar. Como é que vai entrosar sem treinamento? É muito complicado esse momento do Clube do Remo, até porque o adversário nosso próximo é difícil pra caramba. Gente, indo para cada um, já falando do treinador, ele fez uma leitura errada para iniciar, mas talvez seja porque eram as peças que ele tinha na mão. Como eu falei para vocês, eu falei o que eu queria e lancei o que poderia ser. Falei, não se espante se vocês verem Adailton e Pedro Castro novamente, porque ele pode querer se garantir com aquilo que ele vem treinando, então não vou modificar muito para não mudar a dinâmica que o time vem apresentando. Porém, o Clube do Remo está precisando de uma injeção de gás, está precisando de um sangue novo ali. E se eu tenho peças novas, eu tenho que utilizar. O próprio menino que veio lá do Natan
já era para ser utilizado. Não dá para ficar testando, insistindo numa coisa que não está dando certo. Então, não foi bem na minha concepção o treinador do Clube do Remo, mas de todo não foi a culpa dele, também do Bojo, porque se você pegar os atletas aqui, você viu que teve falhas infantis ali, passes errados novamente. Então não é questão do esquema tático, é questão que você tá vendo o seu parceiro tá passando e você toca a bola para trás dele, né? Então é muito complicado. Bom, vamos lá para cada um, né, gente, para terminar nosso vídeo. Marcelo Rangel, mais uma partida excelente, bom jogador, ótimo, é o único que tá na evolução no Clube do Remo e não para, né? Porque o restante uns evoluem e depois vão decaindo e a gente não vê solução, tá? Klaus fez uma partida boa, teve 46 ações do Klaus, que a gente teve 5 perdas de bola, né? E 39 passes, ele acertou 34. Então, uma partida razoável aí, saiu, provavelmente não vai para o próximo jogo. Entrou no seu lugar o Camutanga, muito nervoso, errando algum passe ali, mas às vezes parecia que ia chegar, não chegava, sempre atrás do jogador, saía na frente, chegava depois, então não dá para entender o Camutanga. Teve 21 ações nesse jogo, tá? E teve uma perda de passe só e passe certo, uma perda de bola, né? Passe certo de 18, ele acertou 17, então uma partida razoável. O Kaique, que foi o mais acionado desse jogo, foi o lado onde o Clube do Remo talvez o adversário tenha sufocado mais, porque tem ali aquele rapaz, o Hamilton, Milton, né? Joga pra caramba lá do lado direito. Então ele teve 77 ações nesse jogo, 12 perdas de bola, né? Tava meio nervoso. Passes, ele acertou de 67, ele acertou 57, então errou 10 passes, né? Foi sufocado ali, até porque o Sábio estava desanimado, gente. O Sábio Égua, os laterais do Clube do Remo estão deixando a desejar demais, se vocês verem os números, gente. Vendo os números do Sábio como lateral, gente, ele teve 69 ações na bola, para vocês verem que o lado de lá estava bem mesmo sufocado, tá? Ele teve 15 perdas, tá? 5 perdas na verdade. Passe, gente, passe, ele tem de 42 passes, ele acertou 36, tá? Agora, pasmem, gente, pasmem só. 7 cruzamentos, o Sábio acertou um cruzamento. O Sábio acertou um cruzamento, gente. Uma hora o cara tocou a bola para ele sozinho conseguiu chutar na rede pro lado de fora. Aí não dá. Quem é que vai alimentar? O meio-campo não tá funcionando. Como é que vai alimentar o ataque? Se nem o cruzamento tá acertando. Tanto que na hora de cruzar pro gol, quem cruzou foi o Regis. Porque o cara não consegue cruzar. Não consegue apoiar. Deixa as costas. Não consegue defender. Então tá difícil. Tá difícil. Como é que caiu tanto de produção, Sábio, gente? Zero chute a gol. Zero. Nada. Né? Deu aquele chute ali que acho que nem contabilizou. Porque foi um chute sem querer. Despretensioso. Acho que até foi tão ruim que nem caiu até na brecha esse chute dele aí, que o goleiro defendeu aquela bola lá. Indo pro outro lado, o Marcelinho. Gente do céu, o Marcelinho, meu Deus. O Marcelinho vai matar alguém do coração ainda aí. Não tem condição, gente. Vai matar alguém do coração. 47 ações, muito pouco. 15 perca de bola. Perdeu mais a bola do que todos aí, eu acho. Né? Cruzou. De 5 cruzamentos que ele tentou, ele acertou um cruzamento. Nem cruzamento o cara acerta. O lateral do Remo nem cruzamento acertam, gente. Nem cruzamento. Aí você fica, pô, indignado, não dá, né? Tá? Duelos. Nenhum duelo. É isso que eu falo. Não botam o pé na bola dos jogadores do Remo. Não chegam juntos. Ficam marcando no olho. Marca no olho. O cara vai passar e olhei, ele já passou. Meu irmão, os laterais do Remo estão marcando na vista. É isso que está acontecendo com o Clube do Remo. Infelizmente, gente, isso não tem... Se for para manter, tudo bem, tá bom esse time. Mas se for pretensão de acesso e subir para a Série A, tem que mudar. Não dá para aceitar essa situação, tá, gente? Não dá para aceitar mesmo essa situação do Clube do Remo nos setores aí muito abaixo daquilo que a gente esperava, tá, gente? Muito abaixo mesmo, tá? Indo para o meio centralizado, que estava o Luan... Teve 72 ações, foi o segundo que teve mais ações, como eu falei para vocês, a bola sempre passa ali com o Luan, não tem jeito, ele é o 1, né? 8 perdas, diminuiu as suas perdas do jogo passado. Passes, ele acertou 55 de 61, então errou poucos passes, para vocês verem, teve um bom duelo aéreo, venceu boas duelos aéreos ali, tá? Passe longo, de 7 que tentou, acertou 3,
Então o Clube do Remo teve alguns passes longos, como vocês podem ver, né? E aí teve uma boa partida. Inclusive ele deu um chute a gol, né? Diferentemente de outros atletas que a gente vai ver que não chutaram a gol, tá? Ele foi um que deu um chute a gol e ele que fez o gol. Então parabéns aí o Luan, foi uma boa partida. Tá fora da próxima, tá? Temos aqui também ao seu lado Pedro Castro. Gente, o Pedro Castro só entrega, mas só entrega isso aí. Só entrega isso aí. É muito limitado ultimamente. É um futebolzinho de cerca Lourenço. Só faz cercar, cercar, cercar. Bom para fazer cerca. Tá bom, o Pedro Castro tá ótimo para fazer cerca. Cercado. Se você tiver aí, mora nas áreas de Maré, quiser fazer aquele cercado, chame Pedro Castro. Que é o cara que cerca e não ataca. Não agride, tá? Performa bem no limite que se esconde. Teve 37 ações. Olha a diferença, menos da metade do que o Luan teve. O Luan teve 72, ele teve 37 ações, sendo que o jogo estava transcorrendo por aquele lado dele direito, lá pela esquerda que ele joga no caso, tá? 37 ações, perdeu 5 bolas, tá? De passes, de 30 passes ele acertou 26. Olha só quanto passe ele deu, gente. 26 passes só. Olha quanto passe o Luan deu aqui, 55 passes, gente. É muito pouco passe para o meio campo. Como é que vai produzir? Entendeu? Então não dá para entender. Não dá para entender mesmo o Luan como titular absoluto. Não tem condições mais, né? Bora esperar o Contígio, até porque quem pode substituir ele é o Pavani. O Pavani tá uma água, gente. Dá um lápis assim, aí apaga de novo. Aí apaga de novo. Pavani, tá? Mas vamos chegar nele. Entrou no seu lugar, entrou o Contígio, né? Olha o Contígio. Olha o Contígio. Ele entrou, tá? Olha quantos passes o Contígio teve. Ações na bola, 36 ações. Mais do que quase as ações do Pedro Castro, que jogou quase o jogo todo, entendeu? Teve 5 perdas, tá? Passes de 35, ele acertou 30, né? Teve menos passes errados do que o próprio Pedro Castro. Entregou mais pro time, movimentou mais aquela área do meio campo. O adversário se recuou bastante, aí o Clube do Remo começou a jogar a bola e passar a bola e passar mais a bola, passando por ele, pelo próprio Regis, que não dava para centralizar mais, recuou um pouco mais para uma melhor saída de bola de fora da área, se vocês verem aquilo ali, tá? Então, para mim, foi uma boa estreia do Contígio aí naquilo que deu para apresentar. Muito melhor do que alguns aí que a gente viu, né? Inclusive, os nossos laterais perderam feio para ele, tá? O Jadson, gente, o Jadson não foi bem, tá? O Jadson não foi bem. Ações, olha ações do Jadson, 24 ações, 2 perdas de bola, saiu aos 14 minutos do segundo tempo ali, tá? Foi abaixo daquilo que a gente espera do Jadson. Passes, de 22 ele acertou 20, olha a quantidade de passes dele, 22 passes no jogo todo, é muito pouco, gente, muito pouco o meio campo, né, que aparece mais agressivo. Então o Jadson foi abaixo, tá? Entrou no seu lugar o Davó. O Davó me queimou a língua, Davó, porque eu esperava muito mais, né? Então é um cara que agride o espaço. Teve aí, olha as ações do Davó, gente, nesse jogo, 5 ações só, entrou aos 14 minutos. 5 ações é muito pouco, gente, muito pouco para um cara que é atacante. Teve uma perda, passes de 5 ele acertou 4, 0 chute ao gol. Como é que tu vai fazer gol se os teus atacantes não chutam no gol, Clube do Remo? Como isso? O teu adversário estava fechado, mesmo assim o adversário não estava batendo no gol. Corta e chuta, não, nem isso. Só o louco do Adailton que estava tentando cortar e chutar. O Clube do Remo, fora isso, não estava tentando. Depois que perdeu o Marrone, então, que tentava tomar as contas das ações ali, aí pronto, parece que o time morreu o ataque, tá? Então tem que melhorar, tem que melhorar. Janderson, olha o Janderson aqui, gente. 26 ações, saiu aos 14 minutos, 26 ações, tá? Dessas 26 teve 10 perdas, gente. Tá? 10 perdas, 0 chute a gol do Janderson. 0 chute a gol, tá? Passes, de 12 passes ele acertou 9. Inclusive esse que me fez raiva lá, o cara tá passando sozinho, ele toca atrás do cara. Égua, cara. Tem que haver seleção urgente, como já dizia, né? Tá? Então, pra mim foi mal o Janderson, não retornou ainda. Aquela correria que ele dava, não tá tendo mais agressividade para cima do adversário, então tá ruim, tá? O Regis, gente, o Regis aí, olha o Regis, 24 ações no jogo, só o tempo que entrou, teve 3 perdas, tá? De 21 passes ele acertou 18,
tá? Inclusive ele dá o cruzamento e o cruzamento fez só um cruzamento e justamente foi o cruzamento da assistência e foi correto. Para mim não dá para ser banco. Se é para entrar com ele para sair no segundo tempo, então entra com ele como titular. Treina esse time porque o Regis tem que ser titular nesse time. Ah, Ricardo, ele não aguenta o jogo todo, mas ele tem que entrar nesse time no primeiro tempo. Não dá para ficar esperando a inércia muitas das vezes. Se o Jadson não jogar, o Pedro Castro que não joga mesmo. Né? Então não dá pra gente esperar só por isso, gente. É muito pouco. O meio-campo fica distante do ataque, que o ataque já nem se movimenta. Nem se movimenta o ataque do Remo. Quem tava dando movimentação era o Marrone. Mesmo assim tinha que vir buscar aqui na zaga para poder levar pro ataque. Aí tu vai chegar no ataque e vai chutar como? Tá cansado, né, meu irmão? Até eu, papai. Até eu, tá? Indo mais um pouquinho pra frente aqui. Nós temos o Adailton, a pedra doida do Clube do Remo, né? 15 ações no jogo, saiu aos 14 minutos do segundo tempo. 15 ações, tá? 4 perdas, muito pouco passe. Como é que o ataque do Remo funciona desse jeito, gente? Olha, 9 passes. 9 passes o Clube do Remo tem um atacante desse aqui, 9 passes, gente. 7 passes errados, acertou 7 ainda. Entrou no seu lugar o Pavani, não dá nem pra gente se alongar num cara desse, tá? Tá demais, tá ruim, não dá pra ser o substituto imediato do Pedro Rocha. Seu substituto Maxwell pior ainda, seu substituto da avó mais fraco ainda. Tem que contratar pro ataque, gente, tem que contratar. Entrou no seu lugar o Pavani, ó. 13 ações, 2 perdas, 0 chute. Nem o chute que o Pavani dava de longe ele tá conseguindo dar mais, gente. Gira, roda, piruoa, aí fica sem marcação, aí se perde. Tem que melhorar. É o substituto direto do Pedro Castro. Era para ele ser o titular no lugar do Pedro Castro, então o titular tá pior, né? Indo aí pro lado do Marrone, gente. O Marrone, até quando esteve em campo, 15 ações, buscando o jogo, tá? Saiu, depois da Adailton teve 15 ações, já centralizou e foi ruim. 5 perdas de passes. Olha aqui, é muito pouco o passe que o nosso ataque faz, gente. É muito pouco. Olha aí, 8 passes do Marrone, né? Acertou 6, tá? Então é muito pouco. Ele que chutou no gol uma vez aí só, né? Dos atacantes. Foi o único atacante, acho que chutou no Clube do Remo no gol, tá? Vamos lá, Maxwell entrou no lugar do Marrone para fazer a ponta, centralizar o Adailton. Mas meu Deus, um chute. 15 ações no jogo. 15 ações no jogo. 45 de um minuto todinho inteiro para ele jogar. 4 perdas, 11 passes e acertou 8. Cara, tá aqui. A letra fia do número não mente, gente. Ela não mente para nós, como você vê. Porque às vezes o jogador tu fica centralizado em olhar onde tá fulano, onde tá ciclano, e tu perde de vista os jogadores. Aí tu olha, Maxwell tá se escondendo. Adailton, a pedra louca, né? Janderson diminuiu muito as suas atividades. Olha a troca de passe dessa equipe no ataque, gente. É muito pouco. Olha o chute. Os caras não chutam, gente. Como é que vai fazer gol se tu não chuta? Para cruzar, os laterais cruzando bola aí. Um de 5, acertou 1. O outro de 7. 7 cruzamentos. Pro cara acertar um cruzamento, meu irmão. Aí, meu irmão. Não dá. Aí isso aqui é fundamento? É esquema tático? É o jogador, gente. É o jogador, não dá para acreditar. O Sábio vem, olha, ele vem decaindo. Quando pega um atacante mais rápido que sai com a costa lá, pronto, entrega o jogo. Tanto que sai de lado de lá o cruzamento, o Kaique chega atrasado. Tem que melhorar, eu acho que o treinador nem vai dar tempo. Talvez ele nem queira mudar, e se ele não mudar, é muita teimosia, porque, porra, se você tem aí o Regis, bota o Regis no primeiro, aí o segundo, não sei, mas bota o Regis no primeiro. Não dá pro Clube do Remo entrar num jogo sério, com essa inércia que entrou, o meio campo ali travado. Esperar a criatividade do Pedro Castro não dá mais criatividade. Pode entrar ali no segundo tempo, mas não dá para ele estar iniciando o jogo. Não dá nem para ele ficar o tempo todo. Ah, Ricardo, eu não tenho peças para botar no novo. Tem um Contígio, bota o Contígio. Por isso que contrataram. Contrataram porque tá faltando. Se não tivesse faltando, ninguém contratava. Deixava o time como estava. Entendeu? Então tem que mudar. E urgente. Urgente mesmo. Ah, não tem tanta minutagem. Bota aí o cara para jogar. Ah, vai estourar o Regis de novo.
Não tem jeito, ele tem que jogar. Não dá para o meio campo ficar desse jeito. O meio campo não marca, não ataca, não cobre a zaga. 3 volantes que não cobrem. 3 volantes não cobriram ontem. Os laterais aí inerte. Os atacantes não recuam para marcar. Tanto que aquele cara apareceu sozinho lá. Pô, cadê o atacante que descia com ele? Ninguém desceu. O cara cruzou sozinho. É inaceitável, gente. Eu espero que o treinador... Eu sei que não vai ter tempo, mas ele tem que mudar. Especialmente olhando para o segundo tempo desse jogo. Ah, teve pouco minuto, teve, mas deu para ver uma mudança. Agora não dá para aceitar o 45 minutos do Clube do Remo levando um sufoco, doido, bola nas costas ali, o cara cortando e chutando, deixando o zagueiro no 1 para 1. Não dá. Você deixa, toda vez que você deixar o zagueiro no 1 para 1 com o atacante vai levar vantagem. Vai levar vantagem, né? Então, gente, essa é a nossa análise de hoje. Eu acho que eu detalhei para vocês. Não sei se vocês já viram detalhado aí, mas está bem detalhadinho, está bem com números e bem concreta a coisa aqui. Bem concreta mesmo. Para não ficar só naquela de, o fulano, o ciclano. Eu estou trazendo de todo mundo para vocês verem que todo mundo praticamente performou muito abaixo daquilo. E aonde o jogo ficou centralizado foi onde ocorreram as maiores falhas. Tá? Nossos laterais, infelizmente, né? E o nosso ataque, o ataque tá mais fácil eu tenho um ataque cardíaco do que esse ataque do Remo marcar gol, né? Mas no próximo jogo vamos contar já com a volta do Pedro Rocha e aí quem sabe centralizar o Marrone novamente ali, tomara que o Marrone vá para jogo. E o Janderson, não sei, gente. Não sei se eu entraria com ele nesse jogo, não. Mesmo que eu mude o esquema tático do Clube do Remo para uma espécie de um 4-4-2, deixando o meio-campo mais povoado, até porque para trabalhar melhor. Porque nessa condição aí não dá. Nessa condição aí, sem criatividade no meio não dá. Tem que mudar, tá? Bom, gente, o vídeo já ficou um pouquinho longo. Lembra que é um pós-jogo. Forte abraço a todos. Valeu, fui. Até daqui a pouco a gente traz outras novidades do Clube do Remo. Foi.